Bom dia, turma! Hoje vamos apresentar sobre a localização da unidade produtiva. Então, a equipe responsável por criar o conteúdo e apresentar aqui hoje para vocês é composta pelo Carlos, a Isabela, o Bernardo, o Matheus, o Renan e a Larissa. E por fim, eu, o Tiago, que irei apresentar os conteúdos iniciais para vocês. Bem, nem todas as operações decidem onde se localizar por razões lógicas. Algumas, por exemplo, estão localizadas por razões históricas, ou porque estão lá, e decidem implicitamente não mudar. Nesses casos, supõe-se que o custo de mudar de localização teria um custo maior do que os benefícios potenciais. Quando as operações mudam de localização, é geralmente por duas razões. A primeira que iremos falar são as mudanças na demanda. Mudanças de localização podem ser causadas por alterações na demanda dos clientes. Por exemplo, um fabricante de calçados que se mudou para a Ásia e foi seguido por seus fornecedores de tecidos e embalagens. Mudanças no volume de demanda também podem causar realocações. Para atender uma demanda maior, pode-se expandir a unidade atual ou procurar uma nova unidade, ou ainda continuar com a unidade atual e encontrar uma segunda localização. Já a segunda razão para a mudança na localização são as mudanças na oferta. O outro estímulo para a realocação vem de alterações no custo ou disponibilidade da oferta de insumos para a operação. Por exemplo, uma empresa de mineração ou de perfuração de petróleo precisa deslocar-se quando os minérios que está se extraindo tornam-se escassos. Além disso, existem três objetivos da decisão de localização. E o propósito da decisão de localização é atingir um equilíbrio adequado entre esses três objetivos relacionados. O primeiro são os custos espacialmente variáveis da operação, e espacialmente variável significa que algo se altera com a localização geográfica. O segundo, o serviço que a operação é capaz de prestar a seus clientes. E o terceiro e último, o potencial de receita da operação. A tomada de decisão quanto à localização de uma operação deve se preocupar com a minimização dos custos e, consequentemente, maximizando a receita, e quanto à prestação de serviço ao cliente, pois a localização ele afeta tanto a empresa quanto o cliente final. Veja, por exemplo, uma indústria automobilística. Para o cliente final, não importa a localização de onde os veículos são montados. Para ele, importa apenas que o produto final esteja em ótimas condições no momento da compra. Por outro lado, as concessionárias devem estar localizadas em áreas onde o fluxo de pessoas é muito grande, justamente para expor os seus produtos e facilitar o atendimento ao cliente. A decisão da localização da operação deve considerar diversos fatores, a saber, o custo de mão de obra, habilidades da mão de obra, custos de terreno, custo de energia, custo de transporte, fatores comunitários, adequação do local, imagem do local e a conveniência para os clientes. Os custos de mão de obra estão relacionados com os custos de empregar pessoas com habilidades específicas para realizar determinadas operações. Vale lembrar que profissionais que apresentam as mesmas competências pode variar o seu custo de acordo com as diferentes regiões e países. Habilidades da mão de obra refere-se à proximidade de áreas onde existe uma concentração de profissionais com as competências requeridas. Veja, por exemplo, os parques tecnológicos. Elas estão localizadas perto de universidades para atrair empresas interessadas nas competências disponibilizadas pelaquela universidade. Custo dos terrenos refere-se ao custo de aquisição ou aluguel de uma propriedade. É um fator importante de escolha, pois determina a proximidade da empresa com o cliente e com os custos relacionados à sua operação.
Uma empresa de varejo, por exemplo, ao escolher pontos em ruas principais, pagará determinado preço de aluguel apenas se acreditar que possa gerar certo nível de faturamento em decorrência de local privilegiado. Outro critério para a localização de indústrias é a conveniência para o cliente. Este é, para muitas operações, o fator mais importante quando o atendimento importa. Ela ocorre, por exemplo, quando o transporte do produto é mais volumoso, mais caro ou mais difícil do que o transporte dos insumos da operação, ou quando o produto é perecível e não pode ter um transporte demorado. Para exemplificar melhor isso, vamos dar alguns exemplos que podem ser encontrados tanto no livro do Correia quanto no do Slack. O primeiro é a localização de hospital. Instalar um hospital geral em uma área rural pode ter muitas vantagens para seus funcionários e mesmo para os seus custos, mas com certeza seria muito inconveniente para os seus clientes. Outro exemplo são as floriculturas, que possuem produtos com alta perecibilidade, ou os supermercados, as lojas de conveniência, os salões de beleza ou outros locais que precisam da presença do cliente. Também é apresentado por Correia o critério que leva em conta o ambiente físico e os negócios, o que no livro do Slack é trazido de forma destrinchada em custos de energia, custos de transporte e fatores comunitários. Mas o que ambos querem nos mostrar é que empresas precisam se voltar para suas operações e entender o que elas mais precisam e qual local que lhe trará mais custo-benefício. Indústrias de fundições de alumínio, por exemplo, consomem muita energia, por isso podem ser influenciadas em suas decisões de localização pela disponibilidade de energia relativamente barata. Já uma empresa que realiza o processamento de alimentos e outras atividades baseadas na agricultura estão frequentemente localizadas próximos às áreas de plantio, pois a proximidade das fontes de suprimento domina a decisão de localização quando o custo de transporte dos insumos é alto ou difícil. Inversamente a isso, vemos o exemplo de projetos de engenharia civil, que são construídos principalmente onde sejam necessários. Uma unidade industrial também pode querer escolher seu local com base em fatores comunitários, como dito por Slack. Estes fatores comunitários são aquelas influências sobre os custos de operação decorrentes do ambiente social, político ou econômico do local. Por exemplo, as taxas e os impostos locais, assistência financeira governamental, idioma, política de tratamento de resíduos, entre muitos outros critérios. Todos esses critérios apresentados foram adotados por ambos os autores, porém, cada um deles também traz outras ponderações. Correia, por exemplo, traz ainda considerações de localização referentes à comunidade, que diz respeito à aceitação do negócio dentro daquela comunidade, à globalização, que trata de negócios que visam expandir para o mercado exterior, e também a qualidade de vida dos colaboradores, que pode ser entendido como o quanto aquele negócio é atrativo para os funcionários. Por exemplo, se a empresa se localiza em um local que possui segurança, infraestrutura de lazer, boas escolas, entre outros. Já Slack apresenta outros dois fatores referentes à adequação do local em si e à imagem do local. O primeiro pode ser exemplificado pelo seguinte contexto. A localização de hotel resort de luxo próximo à praia é muito atraente para seus clientes. Se sua localização for mudada em alguns quilômetros para o centro de um distrito industrial, perderá rapidamente sua atratividade. Já o segundo pode ser exemplificado pelos seguintes contextos: tecnologia avançada no Vale do Silício, polo de roupas em Milão ou os serviços financeiros de Wall Street em Nova York. Olá pessoal, meu nome é Isabela e hoje eu vou falar o porquê de fazer uma análise para decidir a localização de uma operação. Bom, a localização afeta tanto sua capacidade de competir quanto outros aspectos internos e externos. Por exemplo, em empresas manufatureiras, a localização afeta tanto custos diretos quanto custos de transporte de matéria-prima, de mão de obra, porque locais diferentes têm níveis salariais diferentes e até legislações diferentes. Além desses, outros custos como disponibilidade de energia, água, entre outros. Agora, falando em operações de serviços, a localização pode considerar conveniência aos clientes, volume do tráfego, visibilidade da operação.
Diante de tudo isso, decisões erradas de localização podem acarretar sérios problemas, pois é muito difícil revertê-las e terá que ser mantida assim por um bom tempo. Por isso que devem ser avaliadas cuidadosamente e reavaliadas pelos gerentes a decisão da localização de uma operação. Agora olhem o exemplo de operações como mineração, que devem ser localizadas próximo à fonte de matéria-prima. Em algumas operações de beneficiamento dessas matérias-prima, que ocorrem em redução volumétrica, é conveniente essa proximidade, que diminui os custos logísticos. Outro exemplo é um fabricante de garrafas PET para refrigerantes, em que as operações de sopro até a pré-forma devem ser localizadas, se possível, dentro da operação em vase de refrigerantes. Caso contrário, aumenta os custos logísticos. Então, visto isso, podemos perceber que a análise da localização vão de simples análises superficiais até longos estudos, considerando inúmeras variáveis. Assim, um empreendedor, por exemplo, pode decidir por certa localização porque teve uma boa oportunidade de comprar terreno. Olá, meu nome é Carlos Henrique e agora eu vou falar um pouquinho sobre métodos para a localização de unidades de operações. Na maioria das vezes, a decisão para decidir a localização é feita de forma hierárquica, do mais geral para o mais particular. Quando não há uma decisão política específica que decida o local, são usados métodos analíticos para tomar a decisão do local. As tomadas de decisões sobre local específico são chamadas de microlocalização. Já as tomadas de decisões sobre os três níveis hierárquicos superiores são chamadas de macrolocalização. Para esta última, existem técnicas, que são o método da ponderação de fatores e método do centro de gravidade. Agora, eu vou utilizar um esquema visual para ficar mais fácil de entender esses conceitos. Como vocês podem ver, este é um diagrama mostrando os fatores sobre cada nível. Como falei anteriormente, estes três primeiros níveis para a tomada de decisão constituem-se na macrolocalização, enquanto a tomada de decisão pelo local específico é chamada de microlocalização. No nível hierárquico região global, eles decidem sobre a região do mundo ou país, e os fatores que se levam em conta é o potencial de mercado, custos operacionais, estabilidade política, aceitação cultural, adequação ao clima e temperatura, infraestrutura global de utilidades e serviços. Quando é uma sub-região, que é um país ou região de um país, leva-se em conta os custos de transporte, impostos e incentivos, custos e disponibilidade de insumos materiais e humanos, legislação e incentivos fiscais regionais, legislação trabalhista, que é estabilidade e flexibilidade, protecionismo, infraestrutura interna de utilidades e serviços, potencial de mercado. Quando é um nível hierárquico do qual é a comunidade, que é decidir sobre a cidade, os fatores principais que se levam em conta é o acesso a mercado, custos e disponibilidade de insumos e materiais e humanos, legislação e incentivos fiscais locais, atitude da comunidade, disponibilidade de locais, custos do espaço, infraestrutura local de utilidades e serviços, fatores referentes à qualidade de vida. E quando é um local específico, que é sobre um endereço, o que se leva em conta é o acesso à infraestrutura de transporte, acesso a mercados locais, características do endereço, que é o ambiente físico e de negócio, infraestrutura microlocal de utilidades e serviços, custo do espaço, que é a disponibilidade para expansão, impostos territoriais, incentivos fiscais ou outros, e fatores referentes à qualidade de vida. O método da ponderação de fatores constitui de um modelo racional, que confronta e avalia através da ponderação de fatores. Primeiro, cria-se uma lista com vários fatores relevantes sobre a alocação e coloca uma nota peso para cada uma. Com isso, você avalia cada cidade com uma nota sobre cada fator e, no final, multiplica-se cada nota pelo peso do fator. E, no final, soma-se todas as notas de cada cidade. Quem tiver com a maior nota no final tem a maior relevância para ser escolhida. O método do centro de gravidade é usado quando se tem conhecimento das localizações de cada armazém, cliente e os volumes a serem transportados. Ele vai encontrar o centro de gravidade dadas as localizações. Primeiramente, por um grid simplificado, você localiza cada unidade e sua respectiva localização,
que a sua coordenada. E após isso, lista-se os volumes transportados de cada unidade. Para encontrar o centro, você realiza 2 somatórios, um para o eixo x e outro para o eixo y. No eixo x, você multiplica cada coordenada neste eixo pelo seu volume transportado e o soma, dividindo pela soma de todos os volumes transportados. No eixo y, segue o mesmo passo a passo, porém com as coordenadas no eixo y. No final de tudo, você obtém o centro de gravidade, que é a localização para a implantação de uma nova unidade. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre uma ferramenta tecnológica usada para a análise da localização, que é a simulação. Atualmente, com a ajuda da tecnologia, é possível realizar a aplicação de sistemas computadorizados para definir a localização da unidade produtiva, dadas as numerosas variáveis e restrições existentes. Usando a modelagem matemática, é possível alocar todos esses fatores na hora da decisão. Ele também leva em conta seus objetivos de desempenho na hora da decisão. Após analisar tudo isso, é possível obter qual número de armazéns, fábricas, centros de distribuição são necessários para se obter um retorno ótimo, além de suas respectivas localizações. Eu sou o Matheus e vou apresentar no vídeo a seguir essa proeza da tecnologia e da engenharia e as críticas que ela tem sofrido. Todo mundo conhece a complexidade e os riscos que envolvem a operação de uma usina nuclear. Isso faz com que a escolha da localização de uma planta dessas seja uma tarefa naturalmente complicada. Agora imagina uma usina dessas em um lugar remoto e inóspito como o Ártico. Pois é, a solução encontrada pelos russos foi construir uma usina nuclear flutuante. Só podia ser coisa dos russos mesmo, né? A Rússia deu início hoje a uma viagem ambiciosa. Uma usina nuclear inteira está nos mares, a caminho do extremo norte do planeta, mais precisamente em direção à costa de Chukotka, no Ártico. A usina flutuante foi construída em 2018 e faz agora sua viagem inaugural. A missão é levar energia elétrica para áreas remotas e pouco povoadas. Apesar de ser uma proeza de tecnologia, a usina vem recebendo duras críticas de organizações como Greenpeace, que a chama de Chernobyl flutuante ou Titanic Nuclear. Além dos riscos nucleares, os ambientalistas alertam para o fato de que a embarcação pode ser vítima fácil de tsunamis e ciclones, o que poderia representar enormes riscos para a região. O governo russo evidentemente afirma que a usina é segura e necessária para abastecer postos avançados dedicados à exploração de petróleo.